Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do PODES, o podcast que fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, ODS, no contexto das eleições municipais de 2024. Hoje, o assunto é sobre desigualdades, que está alinhado ao ODS de número 10, de redução das desigualdades. E quem está aqui na bancada comigo hoje nesse PODES é a Jéssica Dias. Tudo bem, Jéssica? É bom tê-la aqui dividindo a bancada. Oi, Johan, tudo bem? Prazer estar aqui, nessa série de entrevistas com temas importantes nesse contexto das eleições municipais 2024. É isso, e a gente já parte então para apresentar a convidada dessa edição do PODES, que é a Ângela Cristina Ferreira, ela que é ouvidora geral externa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, também integra a coordenação do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino e também faz parte do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD. Ângela, seja bem-vinda aqui ao PODES. Boa tarde, eu que agradeço o convite, que alegria estar aqui, querendo contribuir nesse debate. E que bom, e redução das desigualdades é um desafio que perpassa todos nós. É isso, e é um desafio para todos os municípios e certamente para quem vai geri-los, né, Ângela? E essas desigualdades, como que você observa, assim, analisando esse contexto aí que a gente está inserido já nas eleições, período de debates, de propostas, enfim, as candidaturas aí logo apostos, né, todas apostos em direção aí ao período eleitoral das votações, enfim. O tema desigualdades, ele vem sendo analisado corretamente? É de fato, você consegue fazer essa leitura, é uma preocupação de fato dos candidatos e candidatas? Ou isso precisa evoluir mais? Está muito longe ainda de resolver as questões das desigualdades? Como que você avalia isso para a gente começar esse bate-papo aqui? Bom, deveria ser, né, um tema em que todos pautassem e com esse processo eleitoral poderíamos inclusive formular que projeto é esse que nós temos para superação. E aí alguns falam, né, queremos diminuir as desigualdades, queremos levar acesso às políticas públicas às pessoas é fundamental, mas talvez o necessário seria fazer um grande balanço das questões centrais colocadas, né? Por que nós temos tantas pessoas no campo da fome, da miséria, da insegurança alimentar, no campo sem moradia, em situação de rua, e ao mesmo tempo nós temos poucas pessoas detendo a maior parte da riqueza desse país. Então, a desigualdade social, ela não é apenas uma inserção das pessoas nas políticas públicas, mas ela é também reduzir esse distanciamento entre miséria e os grandes, né, milionários. Talvez questões assim não estão no centro do debate. Mas, sem dúvida, o olhar precisa ser para as pessoas que estão em profunda vulnerabilidade. E, Ângela, um pouco ainda nesse contexto que você traz aqui nessa primeira resposta, como que você enxerga, então, o papel das eleições deste ano nesse contexto de tentar reduzir essas desigualdades, em efetivar mesmo políticas públicas que se comprometam com essa redução? E quais são os desafios, que esse tema, a desigualdade, enfrenta para entrar na agenda política? Porque muitas candidaturas que talvez se envolvam, candidaturas vindas de movimentos sociais, de pessoas de movimentos sociais, elas têm uma dificuldade de visibilidade nesse cenário político. Assim como a lógica mercantil, né, determina também as condições de vida, assim também é no processo eleitoral, né? As candidaturas populares, as candidaturas ali dos seus segmentos, né? Não sei vocês, mas eu não consegui ver uma candidatura indígena, por exemplo, na região metropolitana. Nós temos povos indígenas em Goiás, que inclusive há muito tempo enfrentam grandes desafios e grandes violações de direitos humanos, né? Mas então, essa diferença, ela também está no poder econômico, né, dessas candidaturas. Então, poucas candidaturas de mulheres dos seus territórios, candidaturas de pessoas que estão nos seus segmentos ali, historicamente excluídos. Então, o poder econômico, ele determina tudo e também no processo eleitoral, né? Talvez é o momento de refletir sobre um outro sistema eleitoral.
Mas, ao mesmo tempo, no período eleitoral, comunidades, né, que ficaram 4 anos, 2 anos aí, né, sem receber a presença de políticos no período eleitoral, todos estão presentes. Pois é, e essa desigualdade que você trouxe bem aqui, ela reflete exatamente na política, né? É a baixa representatividade em diversas áreas na política. A gente vê aí baixo número, por exemplo, de candidaturas indígenas, candidaturas de pessoas pretas, de mulheres também, enfim, uma série de áreas aí que estão sendo pouco representadas ou representadas por quem não tem lugar de fala. Qual que seria a principal preocupação do próximo gestor ou gestora municipal para reduzir as desigualdades? E eu queria perguntar antes, quais são as principais vítimas dessas desigualdades hoje, Ângela? Bom, as principais vítimas é a maioria desse país, que são as pessoas pobres, na sua maioria negras, mulheres, crianças, né? Criança tendo uma prioridade absoluta aí. Que são as periferias dos grandes centros urbanos, que são as comunidades que são invisibilizadas, né? E aí eu trago como exemplo as ocupações urbanas que acompanhamos. Estamos acompanhando 11 ocupações que estão nesse campo da insegurança alimentar e nutricional, né, campo da fome, que não consegue matrícula na escola por falta de CEP, e a falta de CEP também faz com que não conseguem aí atendimentos na estratégia da saúde da família. Você fala CEP, localização CEP mesmo. o CEP é a localização, o endereço, Uhum. né? Como estão em situação de ocupação, não tem aí esse Ficam CEP. mais invisibilizadas. Invisibilizado, né? Isso dificulta também o acesso ao transporte, a trabalho, a vaga em CEMEI, né? Bairros na periferia já tem pouquíssimos, então dificulta mais ainda. Então, citando esse público, assim como a população em situação de rua, que estão à margem, assim, né? E é uma linha bem tênue, assim, que separa as ocupações urbanas da população em situação de rua, porque se essas famílias forem despejadas, elas ficarão também em situação de rua. Então, essa realidade, eu não vi nenhum candidato, assim, em perguntas em debate, aí uma sugestão para vocês, perguntarem sobre a política habitacional centrada nas ocupações urbanas. Porque não pode ser uma ação do judiciário de realizar aí processos de reintegração de posse, né? O que precisa ser é políticas de habitação para garantir com que essas famílias não tenham e não sofram despejos, ou administrativos ou judiciais. Então, essa é uma proposta aí de perguntas para vocês, para os candidatos. Muito válida, né? Já que aqui a gente está fazendo entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, fizemos também com os candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E, Ângela, você falou sobre insegurança alimentar, e eu separei aqui um dado da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que no ano passado, em 2023, o Brasil tinha cerca de 33 milhões de pessoas nessa situação de insegurança alimentar. Nesse contexto que a gente está vivendo de eleições, né? Que tipo de propostas você acredita que sejam realmente eficazes, né? Para mudar esse cenário de insegurança alimentar, dessas pessoas em situação de mais vulnerabilidade? Bom, primeiro seria reduzir a burocracia para um processo de... Primeiro, quem está com fome precisa de forma rápida do alimento, né? Quem tem fome tem pressa, dizia o Betinho. Então, precisa reduzir a burocracia e distribuição de cestas, mas também precisa ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação adequada, com valores nutricionais, que seria também estimular hortas urbanas, periurbanas, cozinhas solidárias, que inclusive tem até uma lei, né, recente aprovada e que já o governo federal está iniciando a implementar, mas talvez de forma a massificar essa política de cozinhas populares, solidárias. Também poderia facilitar perspectivas, porque olha só, as pessoas conseguem verduras na Ceasa, mas imagina ir buscar esses alimentos que são doações. Não é tão simples uma logística, né, considerando que mora na periferia, pegando, né, região oeste, noroeste, leste de Goiânia.
Então, talvez ter uma política, né, do banco de alimentos, levar esses alimentos, não apenas a cesta básica, mas ter um conjunto nutricional e permanente, né? Não é algo que se faz uma vez no ano, não na semana do Natal. Tem que ser permanente para indo superando. E, ao mesmo tempo, vamos incentivando e realizando hortas urbanas, geração de emprego, até chegar um momento em que, pelo menos, a insegurança alimentar ela foi superada, né? E o direito humano à alimentação adequada, ele está na Constituição brasileira. Então, não é um pedido, é um direito humano que precisa ser garantido, que precisa ser implementado. Só uma questão antes de você falar, Johan, que a fala sua, Ângela, me fez lembrar muito o trabalho das ONGs, que isso também, a gente fez um programa aqui sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua aqui em Goiânia. E o que a gente percebeu é que a única ajuda que elas têm vem das ONGs, né? Vem do trabalho voluntário, das entregas de marmita nas ruas. Só para a gente ter noção, né, Ângela, eu queria que você comentasse o quanto essas pessoas elas estão assim esquecidas, invisíveis mesmo para o poder público, né, para a gestão da cidade. Elas dependem do trabalho voluntário, do trabalho das ONGs que levam ali comida. A cidade mesmo. No relato que a gente entrevistou aqui o pessoal da ONG, eles falam assim, não, hoje eu não quero comida, eu quero água. A gente mora numa cidade tão quente e não tem água em espaço público para as pessoas tomarem, né? Eles querem um copo d'água, uma garrafinha de água. Não tem um banheiro público. Então, assim, são muitas coisas ainda que precisam avançar, né? Olha, nossa, excelente a sua reflexão, que lembrei durante a pandemia, as ONGs elas foram criminalizadas para não doar alimentos para as pessoas em situação de rua. Com o argumento, né, e o discurso de que não poderia as pessoas irem para as ruas, né? Mas o que as pessoas em situação de rua iriam fazer, né? E aí nós identificamos assim que de fato quem leva os alimentos na maior parte são as organizações não governamentais, é a sociedade civil. Existe sim experiências do poder público realizando a doação de alimentos, como tem o Restaurante do Cidadão, como tem no Centro POP, o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, há o fornecimento de almoço. Mas as pessoas também têm que jantar. Final de semana é fechado esses equipamentos. Então, assim, são 3 refeições por dia que precisa fazer. E quem faz esse complemento é a sociedade civil. Então, olhar até quem fazia em determinado momento foi criminalizado. Isso é fundamental. A Defensoria Pública entrou agora, né, encaminhando um ofício de forma extrajudicial pedindo banheiros químicos e bebedouros no centro da cidade. Nós estamos, talvez, um dos períodos mais quentes dos últimos anos. Imagina esse calor sem a dignidade da água, né? E água, assim, estamos falando tanto para beber, mas também para banho, né? Para lavar ali suas roupas. Então, de fato, nós precisamos avançar muito. E a pauta da população em situação de rua hoje, sem dúvida, é um dos públicos, assim, é um dos sujeitos de direitos que sofrem maiores violações de direitos humanos. No relatório do Comitê de Direitos Humanos do Tomás Balduino, acho que há 3 anos, nós registramos um caso de uma pessoa em situação de rua que faleceu de frio em Anápolis. E olha que agora pode ser que possamos registrar de calor. É isso que eu queria perguntar para você antes até de chegar na questão do relatório, porque as mudanças climáticas elas também interferem quando a gente fala de desigualdades, né? Esse é mais um desafio para os próximos gestores, né? Ângela, você contextualizou bem, acabamos de sair de uma pandemia, a Covid persiste, mas a pandemia já não, porém as mudanças climáticas avançam, e esse também é mais um desafio para quem precisa olhar para as desigualdades e conviver também com essas mudanças no clima que a gente tem visto aí nos últimos meses, enfim. Não, e acho que tivemos, assim, né, uma grande reflexão sobre a desigualdade, sobre essa justiça climática, né, que também os crimes ambientais cometidos e, de fato, a quem impacta, né, na sua maioria. Se nós olharmos, assim, né, no Rio Grande do Sul, podemos dizer que a chuva
ela é democrática, mas a enchente não. A enchente atingiu, na sua maioria, as populações vulneráveis, né? As populações, apesar que foram 400 mil pessoas, né, impactadas, pegando o Rio Grande do Sul. E agora nós estamos sofrendo o impacto no Brasil todo das queimadas, né? Então, se nós não olharmos a totalidade, né, na integralidade de todos os direitos, nós ficaremos de forma fragmentada. E a pandemia foi essa grande reflexão da saúde, em que é necessário ter uma política pública de saúde, né, consolidada, assim como nós também precisamos ter essa política ambiental e com justiça climática. E pensando, né, vindo para cá, escutei na rádio que das escolas, de 10 escolas, 7 não têm ventilador. Imagina 2 horas da tarde, 3 horas da tarde as crianças, né? Alguns estados já dispensando aulas, liberando as crianças por conta do calor, né? Então, ou seja, falta de equipamento. Uma pauta ambiental, ela tem impacto na saúde, na assistência, no trabalho, na educação e pode ter aí um volume enorme, né? Então, de fato, é preocupante. E essa população que fica à margem, ela sofre muito, né? Muito maior ainda. Imagina as escolas nas periferias. E assim, se as crianças não estão nas escolas, as mães vão faltar ao trabalho. Se elas faltarem ao trabalho, a probabilidade de ficarem desempregadas é alta. E assim vai indo esse círculo da desigualdade. E que fica cada vez mais latente, Jéssica, você ia perguntar. Não, eu queria, que a gente já falou aqui, né, Ângela, das populações em situação de rua, falamos um pouquinho das ocupações urbanas, né, da falta também de uma política pública habitacional, e eu queria que você trouxesse para a gente quais outras desigualdades, né, constam aqui no relatório de violações de direitos humanos de Goiás de 2023, esse relatório que eu vou estar aqui com você, né? Isso mesmo. Quais outras desigualdades são mais latentes que você pode destacar aqui para a gente? Esse relatório é feito pelo Comitê Dom Tomás Balduino, você falava aqui para a gente todos os anos, né? Em todo ano existe um relatório. Isso. O Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino é uma articulação de mais de 50 coletivos que atuam com a pauta de direitos humanos aqui no estado de Goiás e anualmente organizamos esse relatório com as principais violações de direitos humanos, né? Não estão todas as violações. Esse ano nós estamos com 9 capítulos, que são 9 casos emblemáticos de violações de direitos humanos. Teve outros anos que já chegamos a ter 20 casos. O ideal que nós gostaríamos, né, era de acompanhar 3 casos para ter condições, mas o volume e a realidade é tamanha que estamos nesses casos. Estamos aqui esse relatório trazendo a pauta da população em situação de rua, dos despejos urbanos, da criminalização da luta pela terra, o impacto da mineração, em especial aqui em Catalão e Ouvidor. Um outro capítulo sobre os povos ciganos, que pouco é discutido e refletido, assim como os povos indígenas no estado de Goiás. Então, apresenta, né, todos os casos sobre o sistema prisional. E nós tivemos uma visita, né, do Conselho Nacional de Justiça, observando as violações de direitos humanos, e aí fazemos esse relatório também a partir das recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, e temos um capítulo que é uma introdução, meio que uma conjuntura da consolidação de um Estado democrático que abarca diversos casos. Bom, e um outro sobre liberdade de imprensa, e afirmando aí como é necessário a liberdade e a defesa da democracia, né, dos direitos humanos. Como que os futuros gestores municipais podem se guiar por esse relatório para combater as desigualdades? Porque esse vai ser um dos primeiros desafios desses futuros gestores, enfim,
Pelo menos espera-se que esse assunto seja mais trabalhado durante a campanha, mas esse vai ser um desafio que eles vão enfrentar já no primeiro dia de gestão. Esse relatório ele pode ajudar ou pode ser um guia para combate a essas desigualdades, Ângela? A nossa intencionalidade é que seja, né? A partir do momento em que vamos dar visibilidade, inclusive agradecemos aqui por estar, né, ecoando esse relatório, queremos também que ele consiga construir aí uma perspectiva de incidência interna e, em especial, com esses novos gestores, né, municipais. Nós todos eles, né, é necessário política pública para garantia dos direitos humanos e também para reconhecer essas gravidades que estão aqui, né? E muitos são políticas municipais que cabem aos prefeitos a formulação de política pública, ao reconhecimento dessas violações e aí por diante, né? Então, citando aqui, talvez pegando alguns casos que têm relação direta com os municípios, né? População em situação de rua. Cabe sim ao município a efetivação de políticas públicas para essa população, de assistência social, de saúde, de trabalho, de emprego, né? Enfim, dos direitos básicos, assim como o caso das ocupações urbanas. Cabe aos municípios formularem políticas públicas de habitação, mas não é apenas moradia. É a moradia, é o direito à cidade, o direito ao trabalho, ao transporte. Há garantias mínimas conforme prevê a Constituição brasileira, né? E assim como tem outros casos, né, que são de povos tradicionais, mas tem a responsabilidade dos municípios nessa formulação, nesses públicos. Inclusive, onde tem, né, os municípios que têm povos tradicionais, eles têm recurso do governo federal para efetivar políticas públicas de educação, de saúde. Então, isso é importante para os prefeitos e, sem dúvida, é importante para os goianos, que essas violações, esperamos que não realizar mais relatórios, né? Mas de dar voz e dar visibilidade às políticas que estão sendo implementadas. Ou relatórios mais positivos, Ou relatórios positivos. Sim. Nesse contexto que a gente fala de desigualdade, Ângela, é importante a gente falar um pouquinho também sobre acesso à justiça, né, que é também um dos pilares na defesa de direitos. Aí eu queria perguntar para você, na sua atuação como ouvidora geral externa lá na Defensoria Pública, né, quais as mudanças estruturais que você acredita que são necessárias nesse sistema político-eleitoral para garantir que essas populações mais vulneráveis, elas sejam de fato protegidas? Isso, e já caminhando para o fim da entrevista também, Ângela. Bom, eu estou na tarefa que importante na Defensoria Pública. A ouvidoria da Defensoria Pública, ela é externa, né? Então, por isso o nome, Ouvidoria Geral Externa. Ela é escolhida pelos movimentos sociais, forma-se uma lista tríplice e o Conselho Superior dessa lista tríplice escolhe a ouvidora ou ouvidor, né? Estou como primeira ouvidora. É um exercício de fazer ponte, né, entre os movimentos sociais, entre os assistidos e a instituição, a Defensoria Pública, também de facilitar, né, esse intercâmbio da Defensoria com os movimentos. Então, um pouco essa é a minha tarefa. Nesse 1 ano, né, e 3 meses estando na ouvidoria, nós temos realizado um processo de levar o acesso à justiça a esses territórios que mais precisam, e escutando, assim, né? Então, como a Defensoria tem realizado diversas atividades nos territórios indígenas, quilombolas, comunidades de ocupações urbanas, população em situação de rua, e achamos, assim, que isso tem feito uma diferença enorme na garantia do acesso à justiça dessas pessoas. Então, uma sugestão era que, assim como a Defensoria está nesses territórios, também os demais órgãos do sistema de justiça pudessem ir em loco, porque quando o que os olhos veem, os pés pisam, muda, sensibiliza.
consegue ver ali a quantidade de atuações que seria possível junto, né? Isso vale também para o legislativo, para o executivo, né? Ir nos territórios, não apenas no período eleitoral de 2 em 2 anos, mas ir como uma responsabilidade institucional. Então, a Defensoria realiza diversos itinerantes, tem feito um projeto incrível chamado Escuta Quilombo, tem um projeto Defensoria na Rua, que atende pessoas em situação de rua, defensoras e defensores públicos com os pés no território. Então, isso seria fundamental também que os outros agentes públicos também fizessem, né? Como que a população pode ter acesso a esse relatório que você apresentou aqui para a gente, Ângela? Está disponível na internet? Como que as pessoas podem visibilizar? Podemos disponibilizar aqui para vocês o QR Code, é um documento público, podem ter acesso. Também tem uma página do Comitê Dom Tomás Balduino, que é um prêmio, está dentro do Prêmio de Direitos Humanos para a Imprensa, né? Realizamos anualmente um prêmio em que a imprensa que publica matérias de direitos humanos podem participar e podem ser premiadas nesse desafio de que direitos humanos precisa ser prioridade. E nessa página do Prêmio Dom Tomás Balduino é possível identificar o relatório ou também entrando em contato, pode entrar em contato nas redes sociais do Comitê Dom Tomás Balduino. Muito bem. Ângela Cristina Ferreira, ela que é ouvidora geral externa da Defensoria Pública Estadual, integrante da coordenação do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino e também do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, foi a convidada deste podcast. Obrigado pela presença, Ângela. Eu que agradeço e que alegria estar aqui, como eu afirmei, discutindo direitos humanos, discutindo aí a superação das desigualdades sociais. Nós que agradecemos, este foi o podcast de número 6, nós tratamos aqui sobre desigualdades, aí, de acordo com a Agenda 2030 da ONU, ODS 10 mais especificamente, e este podcast está disponível lá no nosso YouTube para você acompanhar quando você quiser. A gente agradece a sua companhia e até o próximo podcast.